Olá, olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Vamos para mais uma revelação bíblica aqui. Gênesis capítulo de número 11 fala para nós da Torre de Babel. É um projeto liderado por um homem chamado Nimrod, que foi um poderoso caçador na sua geração. E a Bíblia fala para nós que ele era um líder, um governante, e ele era um construtor de cidades. Em um certo dia ele e o seu povo tiveram uma ideia que não veio do coração de Deus. Uma ideia que partiu deles próprios, de construir uma cidade, nessa cidade tivesse uma torre, né, no meio dela, para que eles pudessem ficar famosos e não serem espalhados pelo mundo. Então eles começaram a construir os tijolos, a fabricar os tijolos e a edificar essa cidade, edificar essa torre, né? E a Bíblia vai dizer isso aqui, o versículo: naquele tempo todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Tinha um só idioma sobre a terra, né? Um só idioma. Então eles falavam a mesma coisa, todos se entendiam e eles começaram a construir essa cidade e essa torre. E de fato, irmãos, essa torre começou a ser erguida. E foi um projeto que estava dando certo, né? Mas um dia o próprio Deus disse: vamos lá na terra. Ó, diz aqui, ó. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E olha o que Deus disse: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua deles, a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Então, queridos, quando Deus desceu, entenda uma coisa, foi uma ideia que partiu da cabeça de Nimrod e do seu povo, mas que não era um projeto de Deus. Deus não queria que eles construíssem aquela cidade e não queria que eles fizessem principalmente aquela torre, né? Eles diziam que aquela torre iria tocar o céu, entende? E Deus olhou aquilo e disse: não, isso não é meu projeto, eu não quero que isso se torne uma realidade. E o próprio Deus desceu na terra para acabar com aquele projeto. E quando Deus chegou lá, Deus disse: gente, esse povo fala a mesma língua, eles se entendem. E olha o que Deus, o próprio Deus disse: isso que eles estão fazendo é só o começo, eles serão capazes de fazer o que quiserem. Mas Deus não queria que eles fizessem aquilo, então aqui em Gênesis capítulo 11, Deus ele faz uma separação entre o povo, onde se começa a história de vários idiomas sobre a terra. Agora cada um falava um idioma diferente. Então a Bíblia diz que eles não conseguiam mais se entender, e como não conseguia mais se entender, aquele projeto parou. A construção da torre foi parada. Agora, irmãos, apesar disso aqui ser errado, o projeto ser errado, não era um projeto de Deus, não era algo que Deus queria que fizesse, nos ensina uma coisa. Eu até escrevi aqui, ó: mesmo sendo errado, estava dando certo, porque eles tinham unidade. Mesmo o projeto da torre não sendo algo de Deus, não era algo que Deus queria que fizesse, estava dando certo, porque eles tinham unidade. E aqui, irmãos, eu quero falar de uma revelação que a unidade é um princípio bíblico que funciona até para aquilo que é errado. Está compreendendo? A unidade é tão poderosa que mesmo que alguém, um grupo de pessoas esteja fazendo algo que não é de Deus, mas se eles tiverem unidade, falarem a mesma coisa, pensarem a mesma coisa e trabalharem juntos, aquele projeto vai dar certo. Agora, irmãos, o que eu quero trazer é a unidade para aquilo que é de Deus, a unidade para aquilo que é o desejo de Deus ser realizado na terra. Nada pode parar um povo que trabalha em unidade. Nada pode parar um povo que fala a mesma coisa, que pensa a mesma coisa, que trabalha pela construção do mesmo projeto. Já diz um ditado que a união faz a força. Irmãos, nós como igreja precisamos aprender o princípio da unidade. Quando nós tivermos o mesmo coração, o mesmo propósito, o mesmo sentimento, quando nós tivermos o mesmo projeto no nosso coração e trabalharmos juntos para que aquilo ali dê certo, irmão, pode ter certeza de uma coisa: não tem inferno, não tem demônio, não tem homem na terra que possa parar a igreja unida, a igreja num só propósito, a igreja numa só visão. Nada pode parar esse povo.
Tudo que a igreja intentar fazer para a glória de Deus, se trabalhar em unidade, vai dar certo. É impossível dar errado. Onde Deus acha a unidade, ali ele já diz que ali ele ordena a bênção. Então, irmãos, nós precisamos absorver isso aqui. Pegar o exemplo, não fazer nada que não é de Deus, porque senão o próprio Deus faz o projeto parar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Pegar isso aqui, ó, a unidade, o princípio da unidade, que até porque é errado dá certo. Tá compreendendo? Já reparou, por exemplo, uma quadrilha de assaltantes? Eles vão assaltar um banco. Já reparou? Eles fazem um projeto ali, bolam todo um plano e cada um executa a sua tarefa da forma que tem que ser e o assalto dá certo. Por quê? Tinha unidade, tinha um planejamento e todos trabalhavam para fazer aquilo ali acontecer. Então, irmão, vamos pegar isso para o lado bom. A igreja de Cristo, o povo de Deus, independente de qual seja o projeto, de qual seja a missão que Deus nos deu, se trabalharmos em unidade, em comunhão, cada um fazendo a sua parte, mas todos trabalhando para que um projeto dê certo, tudo dará certo. Então, irmãos, esse novo ano vamos trabalhar em unidade, vamos fazer o que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, cada um na sua função, cada um na sua tarefa, mas todos lutando para cumprir o mesmo propósito. E todos os nossos planos serão bem-sucedidos, o nome do Senhor será glorificado. Então, vamos pegar esse princípio da unidade, porque é isso que Deus ama, a unidade da sua igreja, a unidade do seu povo, e dessa forma nós vamos avançar, vamos romper, vamos viver o sobrenatural de Deus sobre a terra. Amém? Deus te abençoe.